Boa noite a todos, meus queridos e meus amados e queridos irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 8, versículo 1 a seguir, a mulher adulta. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, ordenou-lhes e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tomando a inclinar, escreveu na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os mais novos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disseram-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Vem, e também nem eu te condeno. Vai-te, não peques mais. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos essa história dessa mulher pega no ato de adultério. A Bíblia nos fala em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, meus irmãos, depois que ela passou, todo ser humano tem acesso à Bíblia, ela é a palavra mais conhecida, o livro mais vendido do mundo. Essa palavra ela tem vários sentidos, ela edifica, ela consola, ela exorta e ela liberta. E essa noite eu quero trazer uma palavra de libertação para essa mulher, para vocês, que essa mulher foi liberta. E Jesus, chegando ao templo para orar, eis que aproximou-se dele os escribas e os fariseus e disse: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, e na lei de Moisés manda que as tais seja apedrejada. Eles pensaram: se Jesus prega o amor, ele não pode mandar que essa mulher seja apedrejada. E se ele prega a favor da lei de Moisés, essa mulher não pode, tem que ser apedrejada, melhor dizendo. Então, eles acharam que ia deixar Jesus numa situação se Jesus não ia sair dessa situação. E eles tentando a Deus. A Bíblia fala que ninguém tenta a Deus. Mas eles tentaram o próprio Jesus. Ele disse: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. E você, o que tu dizes? E Jesus, escrevendo na areia, e disse: Aquele que dentre vós
estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher que Jesus está escrevendo na areia, ele estava escrevendo uma nova história na vida daquela mulher. Porque aquela mulher, ela ia viver o período da graça. No tempo da lei, era olho por olho e dente por dente. E o único que cumpriu a lei foi o próprio Jesus. E sabemos que essa mulher pega no ato de adultério, os escribas e Jesus acalda entre vós. O primeiro que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E foram saindo do primeiro até os últimos, não ficaram ninguém, somente Jesus e a mulher. E Jesus, olhando para o lado, não vendo ninguém, e disse: onde estão os teus acusadores? E a mulher disse, e Jesus disse: ninguém te condenou. A mulher disse: ninguém me condenou. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Sabemos que a Bíblia nos fala que Jesus, ele é o nosso advogado, mas ele vai vir como um juiz. Lá no Evangelho de João, primeira carta de João, melhor dizendo, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado para com Deus, que é Cristo, o justo. Se você pecou, Jesus te perdoa. Mas você não pode continuar no ato do pecado. Porque Jesus fala para aquela mulher: vai e não peques mais. E aquela mulher não voltou a cometer mais aquele ato. Mas Jesus era tão misericordioso que, se porventura a pessoa cometer um adultério, uma fornicação, Jesus perdoa. Mas as consequências do pecado, ela é catastrófica. E sabemos que lá no Romanos, capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aquela mulher, no momento que Jesus falou: perdoados, vá, melhor dizendo, vá e não peques mais. Perdoados estão os seus pecados. Aquela mulher já não estava andando, não ia mais andar segundo a carne. Aquela mulher foi a primeira mulher que viu Jesus quando ele ressuscitou. Uma das mulheres que viu, não sei se é a primeira, mas eu sei que é uma das mulheres que viu Jesus ressuscitar. Ela andava com Jesus, ela buscava a presença de Deus, ela orava, ela ajudava na obra de Deus, porque houve um arrependimento. Nós temos, você que está nesse pecado, você tem que arrepender deste teu erro, deste teu mal. Se você está neste pecado, não te condeno, meu irmão, não te condeno de momento algum. Eu estou aqui porque eu te exorto, porque Jesus te ama, porque Jesus castiga e repreende todos aqueles quanto ele ama. Jesus, ele quer te salvar, mas se você continuar nessa prática deste erro e não se arrepender, vai ser igual Jezabel. Deus, ele deu tempo para Jezabel se arrepender dos seus pecados, da sua vaidade, mas ela não se arrependeu. E Jesus permitiu que ela morresse. E ela foi condenada, Jezabel. Olha aí, meus irmãos.
essa mulher perseverou. Ela errou, ela pecou, mas ela teve um Deus que era advogado dela para com Deus, que é justo, que é Jesus. Jesus a salvou. E do mesmo jeito que Jesus salvou essa mulher, Ele quer te salvar. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Fazemos de nós mesmos mentirosos. Nós temos falhas, nós temos pecados, mas se nós cometemos esses pecados mais graves, o Espírito Santo vai saindo da nossa vida e nós vamos acabar desviando da presença de Deus. E lá no Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no versículo 17, de sorte que pelo ouvir, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, ela estava no templo e ela ouviu a palavra de Deus e Jesus a libertou. Jesus, em momento algum, ele te condena. Pecado nenhum tira a sua salvação. Mas o único pecado que tira a sua salvação é você rejeitar a Cristo como Salvador. Você ficar nos deleitos da carne, fazendo a vontade da carne e não conhecer, não professar Cristo como Salvador. Só para vocês verem, meus irmãos, Salomão, ele andou no final da vida dele, ele andou com boa parte da vida dele errada, mas no último momento da vida dele, Deus o perdoou, ele compôs até o Salmo. E se você está numa vida desse jeito, em pecado, em sujeira de pecado, Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer te salvar. Meus irmãos, eu não conheço a vida de ninguém de vocês não, meus irmãos. Quem conhece é só Deus. Mas Jesus quer te transformar. Jesus quer te libertar. Assim como ele transformou essa mulher adulta, que outrora pecava contra Deus, outrora fazia coisas erradas, Ele quer te libertar. Porque Jesus, ele venceu a lei por mim e por você, e cumpriu a lei por mim e por você. Sabemos que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele se tornou maldito. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 21, aquele que é crucificado na cruz é considerado maldito. E Jesus, ele fez maldito por mim e por você. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades. O próprio Deus virou as costas para Jesus. E Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? O meu pecado e o seu pecado estava sobre a vida de Jesus. E Jesus nos fala lá em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, versículo 18, dizendo: aquele que crê no nome de Deus, do Filho de Deus, não está julgado, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Arrependa-te do teu pecado. Você que não consegue voltar para a igreja, eu não te julgo em momento algum. Volta para a presença de Deus. Busca
a presença de Deus. Lembra de quando você estava no seu primeiro amor, quando você orava, você descia nas madrugadas, você jejuava, você lia Bíblia. Hoje você não faz mais isso porque está aposentado, o pecado está tirando você da presença de Deus. Mas volte para Jesus enquanto é tempo, igual essa mulher voltou. Igual Salomão arrependeu para Deus enquanto é tempo. Davi ele cometeu adultério, mas Jesus o perdoou. Davi fala nos seus salmos: em pecado concedeu minha mãe. Não retires de mim o teu espírito. Faça-me como um ísopo, me purifique como um ísopo. E Deus esqueceu o pecado de Davi. Mas só que Davi ele tinha aquele espinho que ele guardava, que ele sempre lembrava do seu pecado. Mas ele compôs os seus salmos. Ele fez o Salmo 31, o Salmo 51, vários salmos de humilhação para Deus. E Deus o perdoou. Assim como Deus perdoou Davi, perdoou Salomão, perdoou Sansão no último momento da vida dele, perdoa essa mulher. Jesus ele quer te perdoar. Jesus ele é longano, ele vai dando tempo de você se arrepender. Mas quando ele vê que você não quer se arrepender, ele permite Satanás tragar a sua alma. Você perder a vida porque o seu nome nunca foi escrito no livro da vida se você negar a Jesus como Salvador. Mas se você aceitar Jesus como Salvador, seu nome está escrito no livro da vida. Tá aí essas palavras, meus irmãos, que nós vamos aprender com essa mulher. Vamos aprender com Jesus, que Jesus foi o advogado dessa mulher. E aprender com essa mulher que abandonou o pecado. E a graça superabundou sobre a vida dela. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça foi dada por intermédio de Cristo. A graça ela veio depois que Jesus morreu ali na cruz do Calvário. E essa mulher alcançou a graça. Muitos que estavam ali alcançaram a graça. E a graça está por mim, está em mim, está em você. A todo momento. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. Satanás ele veio te acusar, ele veio te colocar medo, falar você pecou, Deus não te perdoa, ele veio te destruir. Mas você dobra seu joelho porque você é a imagem e a semelhança de Deus. Dobra seu joelho e fala assim: Satanás, para trás de mim, não vou pecar mais. Assim como Jesus falou para aquela mulher: vai, não peques mais, e ela não pecou. Você não vai pecar mais porque você é a nova criatura de Jesus. Você pode até cair, mas Deus te levanta. Aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Você vai ser apedrejado, eu vou ser apedrejado pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas bem-aventurado aquele homem, aquela mulher que é apedrejado, porque se nós estamos sendo apedrejados, é porque nós damos frutos. Às vezes nós não somos apedrejados com pedra. Essa mulher não foi apedrejada porque Jesus não deixou. Mas nós somos apedrejados com palavras. Pessoas falam, vai lavar o crente. Outro dia estava no mundão, fazendo a vontade do diabo, agora está lá a biblinha debaixo do braço. Nós somos perseguidos, meus irmãos, por amor do Evangelho. Eu e você, nós somos perseguidos. Tá aí essas palavras que nós vamos acreditar no nosso advogado, que é Cristo. Mas ele vai vir como um juiz. Jesus hoje é o nosso advogado. Mas ele vai vir como um juiz no trono branco para julgar línguas, nações, tribos e línguas. Jesus vai julgar. Tá, essas palavras no nome do Senhor Jesus. Hoje ele é o seu advogado. O dia de ir para Jesus é hoje. Não é amanhã, não deixe amanhã.
O dia de você voltar para Jesus é hoje, em nome do Senhor Jesus.